ao teu coração, aqui também no Facebook. Creio que o céu ele falou poderosamente ao teu coração através dessas poderosas mensagens a qual foi ministrada através da vida do pastor Juscelino, também da missionária Maria. Quão bom e maravilhoso é nós ouvirmos a mensagem da cruz, né? Que o nosso pastor ministrou. Também uma boa palavra aí com a missionária Maria. Quero aqui deixar algo rápido também para a tua meditação, para a nossa meditação essa noite, que vai se encontrar lá no livro de Atos, no capítulo 3. E eu quero ler apenas o verso 6. O verso 7, perdão. E o tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Glória a Jesus. O texto ao qual acabamos de fazer menção, ele vai nos dizer acerca de uma história bastante conhecida, creio que por todos nós. É um dos textos, para mim, mais ricos e mais belos da Bíblia, aonde vai dizer que Pedro e João, eles iam subindo ao templo à hora nona. Conjecturando, se nós fôssemos trazer para os dias atuais, essa hora nona seria mais ou menos ali para as 3 horas da tarde. Os assembleianos aqui que nos acompanham vão saber do que eu estou falando. Poderíamos dizer que seria um culto de tarde da bênção. E Pedro e João, eles iam subindo a hora nona, que era costume daquela época subir para orar no templo. Eles iam subindo. E ali era trazido um homem que desde o seu nascimento ele era coxo, e todos os dias ele era posto na porta do templo. Porta esta que é chamada Formosa, a fim de pedir esmola a todos que ali passavam. Então Pedro e João, eles entraram no caminho daquele homem. E aquele homem pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olhe para nós. Então o coxo olhou, a fim de receber alguma esmola, e Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Existem algumas lições na qual essa passagem ela nos traz, e eu gostaria hoje de compartilhar rapidamente com os irmãos presentes aqui. Perceba comigo, aquele homem era posto todos os dias a fim de receber uma esmola. Só que o interessante é que ele não ia por vontade própria, pois a Bíblia deixa muito claro que ele era coxo, ou seja, podemos conjecturar que ele não poderia andar. Aquele homem era posto na porta chamada Formosa, posto na porta para pedir esmolas. E aqui nós extraímos a primeira lição desse texto. Qual, irmão Paulo? Aquele homem ele estava no lugar certo, mas com a motivação errada. Ele estava na porta do templo, só que estava pedindo esmolas. Ele estava no local certo, só que a sua mentalidade, a sua motivação, o seu objetivo não era correto. E aqui nós aprendemos que nada adianta nós estarmos no caminho certo, mas com a motivação errada. E a primeira lição que os céus nos traz essa noite é: Jesus essa noite ele está renovando mentes, que pode até estar no caminho certo, mas com a motivação errada. Então nessa noite, a primeira palavra que os céus têm para a nossa vida é renovação de mente, renovação de pensamento, renovação de objetivo, renovação de pensamentos.
Aquele homem se encontrava à porta do templo, mas pedindo esmolas. Nada adianta ele estar à porta do templo se não for com a finalidade correta. Glória a Jesus. E o texto, ele segue dizendo, no 3, o qual vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha só que interessante. A primeira coisa que Pedro e João falou para aquele coxo não foi levanta e anda, mas sim olha para nós. Por que, irmão Paulo? Porque aquele homem, ele vivia cabisbaixo e olhando para baixo. Então de nada adianta Pedro e João liberar um levanta e anda para aquele homem sem antes tratar a sua mente. Ou seja, aquele homem, antes da cura de seus pés, precisaria uma cura na mente. Por quê? Eles poderiam liberar a cura sobre aquele homem, mas no dia seguinte ele continuaria com a mesma motivação, a motivação errônea. Então eles dizem: olhe para nós, porque aquele homem, ele viveu toda a parte da sua vida sendo posto à porta do templo a fim de pedir uma esmola, a fim de mendigar. Ou seja, por vezes, por anos, aquele homem andou cabisbaixo, andou olhando para baixo, pois é esse o plano original de Satanás: nos fazer olhar para baixo, nos fazer andar cabisbaixo, nos fazer andar sem motivação. Tá lembrado da mulher encurvada? Aquela mulher, ela andava encurvada e todos os dias ia na sinagoga a fim de ouvir a palavra. E um sábado, Jesus vê aquela mulher. Então ele realiza o milagre. E aquela mulher chegou no templo olhando para baixo, mas ela saiu olhando para cima. Ela saiu sem esperança. Ela chegou sem esperança, mas saiu com a sua esperança renovada. Aquela mulher chegou enferma e frustrada, mas saiu renovada e curada. Glória a Jesus. Então de nada adiantaria aqueles homens liberar um levanta e anda sem antes tratar a mente daquele coxo. Então eles dizem: olhe para nós. Porque a partir do momento que o coxo tem que olhar para eles, ele não mais olha para baixo, mas sim olha para cima. A partir do momento que o coxo tem que olhar para eles, ele levanta a sua cabeça. Pois quando Jesus chega, a tristeza vai embora. Quando Jesus chega, o plano original não é olhar para baixo, mas sim olhar para cima, olhar com esperança. E o texto continua dizendo: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o tomando pela mão direita, o levantou, e os seus pés seus pés e tornozelos logo se firmaram. Glória a Jesus. Olha que interessante. Aquele homem olhou para Pedro e para João a fim de receber uma esmola. Só que Pedro e João liberou para aquele homem um levanta e anda. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Aquele homem olhou para Pedro e para João a fim de receber uma esmola, mas aqueles dois homens liberaram para o coxo um levanta
e anda. Por que, irmão Paulo? Porque a esmola poderia o sustentar por apenas mais um dia, mas o milagre o sustentaria por uma vida inteira. Talvez aquela prata e aquele ouro poderiam o sustentar por apenas mais aquele dia. Mas aquilo que Deus ele tem para mim e para você não é para te sustentar apenas por mais um dia, mas sim por uma vida inteira, porque a história que Jesus passa, algo diferente acontece. A história que Jesus passa, a transformação é gerada. A história que Jesus passa não é para te sustentar por tempo limitado, mas sim por tempo ilimitado. Então entenda, por muitas vezes Jesus não vai te dar aquilo que você quer, mas aquilo que você realmente precisa. Porque às vezes aquilo que você quer não é o que vai te sustentar por uma vida inteira, mas sim por mais um dia. Mas Jesus, ele te dá aquilo o que sustenta por uma vida inteira. Por uma vida inteira. E o texto ele segue dizendo, para nós concluirmos aqui, no verso 7. E o tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha que interessante. Nós temos que voltar um pouquinho atrás para nós entendermos isso. A Bíblia vai nos dizer em uma parte que o discípulo, Pedro, ele estava andando sobre as águas. Então, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava tranquilamente. Mas a partir do momento que ele olha para o vento, ele começa a afundar. E Jesus imediatamente pega-o pela mão e o levanta. Glória a Jesus. E agora o texto, ele vai dizer no 7 aqui, e o tomando pela mão direita. Glória a Deus. Pedro, ele entendeu que um dia ele foi tomado pela mão direita por Jesus para ser levantado. Agora chegou a sua vez de levantar alguém. Certa feita, Jesus, ele te levantou. Ele te ajudou a levantar. Para que você, eu e você, possamos ser pessoas que levante pessoas. Então a última lição desta passagem essa noite é: seja pessoa que levante pessoas. Não seja pessoas que mate pessoas. Pedro o tomou aquele homem pela tua mão direita e o levantou. Seja um levantador de pessoas essa noite. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos dando encerramento aqui nessa live. Já quero desde já agradecer a todos vocês que nos honraram